Glória a Deus, graça e paz, família, boa noite. Boa noite você que está em casa. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no texto de Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, ou Cântico dos Cânticos. Capítulo 2. Nesta terça-feira de campanha Céus Abertos, é um tempo de despertamento, e isso inclui arrependimento ou a renovação da mente, como em Romanos 12, 2, como pré-requisito para que eu e você venhamos viver o reino e entrar nele também. Esse tempo de ministração é um tempo também de chamado a uma revolução espiritual. Eu tenho entendido muito isso da parte de Deus, porque nós precisamos vivenciar uma revolução espiritual na terra. E nós precisamos começar a vivenciar essa revolução interiormente. Ela precisa começar com cada um de nós. E Céus Abertos nos chama a viver uma fé prática, uma fé persistente, uma fé ancorada naquilo que não se vê. E partindo desse ponto para o visível, a fé, ela aparece, ela começa a se movimentar. E o que precisa fazer parte da nossa oração nesse tempo é de que o reino de Deus seja a porta de entrada para cada um de nós, para o poder que o céu deseja manifestar em nosso meio. E isso é uma promessa de Deus, isso representa ver o céu descer até a terra, ver o poder de Deus se manifestar. E é por isso que nós lemos em 1 Coríntios 4, 20, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E Mateus também vai dizer, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Nós precisamos buscar o reino, esses céus abertos para que o poder de Deus venha a ser manifestado em nosso meio. E esse texto de Cantares, para o tema dessa mensagem nessa noite, vai nos dizer, apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Que o Espírito Santo nos direcione nessa palavra, que Ele continue a falar no meu e no seu coração. Eu estou falando a respeito de reino, porque quando nós falamos de céus abertos, nós entendemos que é uma manifestação, é uma apresentação do reino de Deus, aquilo que o coração de Deus deseja a cada um de nós. E é anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. É anormal. Eu e você precisamos estar famintos pelo impossível. Sempre quando uma impossibilidade bate à nossa porta, eu sei que a primeira reação de cada um de nós é nos desesperarmos com a impossibilidade. Mas todas as vezes que essa impossibilidade bate à nossa porta, isso precisa ser um momento de despertamento. Isso precisa ser um momento de remexer com a nossa, mexer com a nossa estrutura. E eu te digo ainda, se não existem impossíveis na tua vida, então eu preciso te dizer que tem alguma coisa errada. Porque só os anormais que vivem de impossibilidade. E glória a Deus, porque muitas vezes nós somos vistos como loucos, não é verdade? E não para por aí. Está no nosso DNA o anseio, o desejo para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem diante do nome de Jesus. Todas as impossibilidades que nos rodeiam, que estão diante de nós, precisam se curvar pelo poder que há no nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto de Cantares, esse momento aqui, porque esse livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como também conhecido, é uma obra poética, é uma profunda
e simbólica, retratativa da intensidade, da beleza do amor entre um homem e uma mulher. E nós vemos aqui que no verso 15, o qual nós lemos, do capítulo 2, se destaca como uma passagem que nos convida a uma reflexão sobre a nossa condição humana e sobre a nossa jornada espiritual. Já tem um tempo que o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração a respeito de estações. Nós sabemos que vivenciamos estações. Estava meio que pensando até um pouco mais latente esses dias passados, por conta dessa mistura de temperatura que nós estamos vivenciando, não é verdade? Um dia está um pouco mais fresco, um dia está um pouco mais frio. Esses dias eu estive em Juiz de Fora com a minha família e lá estava aquele frio de gelar mesmo, de ter que usar coberta, de usar 2 cobertas. E de repente, um dia depois, a gente estava com a janela, ventilador, porque estava quente demais. Eu creio que isso também aconteceu aqui, não é verdade? E eu não sei se você para pensar, mas nós estamos na primavera. E aí, a primavera não seria agora esse tempo, mas nós estamos vivenciando um pouco desse misto de temperatura. E aí eu me peguei pensando um pouco a respeito dessas estações, porque nós temos esse processo de passarmos por estações, mas nós entendemos também que o nosso coração e a nossa estrutura precisa estar preparado para passar por cada uma dessas estações. Não adianta falar que vamos vivenciar estações se nós não estivermos preparados para elas. E nós vamos entender melhor o significado por trás desse verso do capítulo 15, porque a Bíblia, existem várias referências a respeito da vinha. A vinha é um conjunto de videiras, obviamente, e as videiras produzem uvas. Nós vemos que as vinhas, elas são usadas como simbologia importantíssima na Bíblia, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós percebemos que a viticultura era uma das grandes culturas mais antigas da agricultura. Quando vamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele é a videira, nós somos os ramos. Então, tanto no ensino de Cantares, como no Evangelho de João, nós encontramos a necessidade de se cuidar bem de uma videira. Eu estou falando de uma videira numa campanha de Céus Abertos, porque Céus Abertos também traz a notícia de uma nova estação. E para essa nova estação, eu quero falar sobre a primavera, porque quando falamos em frutificar, nós precisamos lembrar de todo o processo que Deus tem para nós. E um dos processos do fruto é o florescer. E é necessário passar por essa estação. Mas eu sei que muitas vezes quando nós passamos por essa estação, nós achamos que tudo está bem, que tudo vai ser mil maravilhas, mas nós precisamos vigiar. Então é tempo de cantar, mas é tempo de vigiar. Não tem como só cantar, nós precisamos vigiar, porque a mesma estação que revela flores também desperta predadores. Então, quando eu e você começamos a florescer, nós achamos, agora chegou o meu momento, agora chegou a minha vez. De repente, os predadores começam a rondar. E eu e você precisamos estar cientes disso. Céus Abertos nos dá acesso, nos traz possibilidades, mas precisamos vigiar. Então, nós vemos essa referência. E trazendo uma interpretação metafórica, nós vemos aqui 3 elementos: o jardim, vinhas em flor e raposas. O jardim que representa então o coração humano, um terreno fértil, onde as sementes do amor e da paz podem brotar, florescer e assim seguir o curso. Nós vemos as vinhas em flor, que sugere um tempo de crescimento, um tempo de desenvolvimento. E com esse crescimento vem a beleza, vem o sentido do amor florescendo, do amor prosperando, se fôssemos assim falar nessa linguagem poética e romântica.
Só que nós também vemos as raposas, que representam as forças destrutivas que ameaçam esse jardim, que prejudicam as vinhas e que impede o devido crescimento, o pleno crescimento. E a palavra nos orienta aqui a apanharmos as raposas. Só que de repente vem o termo raposinhas. Não fica só no termo raposa. Quando nós lemos e ouvimos o termo raposa, nós entendemos que já é numa estrutura desenvolvida, vida adulta. Quando nós falamos de raposinhas, nós estamos dizendo de pequeninas, filhotes. Ou seja, o nosso olhar de vigilância para o tempo que Deus tem para cumprir tudo aquilo que prometeu a nós, não é apenas nas grandes coisas, mas é também nas pequenas distrações que muitas vezes o inimigo lança sobre as nossas vidas, que nos tira desse lugar de florescer, ou pode ameaçar o florescimento desse lugar que Deus nos colocou. Então, a palavra nos orienta a apanharmos as raposinhas. Mas por que não se preocupar com as maiores, mas com as pequeninas? Porque não acharíamos as pequenas inofensivas, por já dizer assim, tão pequeninas? A questão é, caçar coisas grandes é fácil. Enxergar coisas grandes é fácil. O grande já é visível. Nós vemos rapidamente, nós identificamos rapidamente. Mas as coisas pequenas muitas vezes não aparecem. Porque as coisas pequenas muitas vezes elas ficam encobertas, elas ficam escondidas. E é por isso desse exemplo das raposinhas. As raposinhas são o único elemento negativo no cenário da primavera. Quando nós vemos esse momento de florescer, a raposinha é um animal pequeno, mas que causa grandes estragos. A Bíblia diz que elas devastam, que elas destroem, que elas arrasam a vinha que estava em flor, que ia começar a dar fruto, porque as flores sinalizam o fruto, o momento da fertilidade que está por acontecer. E isso muitas vezes acontece comigo e com você, quando Deus nos dá a oportunidade de florescer, para chegar no tempo fértil de frutificar. Só que por distrações, nós permitimos o acesso dessas raposinhas à vinha. Nós permitimos o acesso dessas raposinhas à estação, ao momento que estamos vivenciando. E isso não pode continuar na minha e na sua vida, nesse tempo de céus abertos. Nós precisamos estar atentos, porque cuidar de uma vinha envolve cuidados práticos. Envolve cuidados práticos. Algo me chama a atenção ainda nesse contexto de vinha, porque quando nós vemos uma árvore, ou uma espécie de uma flor florescendo, talvez isso seja mais tendencioso para as mulheres, não sei, mas se você parar para perceber, a nossa intuição muitas vezes é se aproximar para sentir o cheiro da flor, não é verdade? Quem já teve experiência com a árvore dama da noite sabe muito bem como ela perfuma muitas vezes a área que ela está. Eu estou te dizendo isso porque o florescer, ele não traz, a estação de florescer, não traz apenas o sentido da flor e do fruto, mas traz também o sentido do perfume. Eu estou te falando isso porque um dos grandes problemas da raposa, da raposinha, é que quando ela adentra a vinha, essa plantação, uma coisa que ela faz para distrair outros predadores acima dessa cadeia dela, é urinar. Ela urina naquele lugar, porque o cheiro da urina da raposinha espanta, vamos dizer assim, os cães, espanta o outro predador nessa linha, né, de cadeia. E aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver? Ora, se o próprio odor da urina da raposinha espanta um predador, imagine o que esse odor não faz com o cheiro daquela vinha que está florescendo. Por isso nós precisamos estar atentos a essas raposinhas,
porque elas vão fazer de tudo. Elas vão tentar, as raposinhas, elas sempre vão entrar nas brechas, você sabe muito bem disso. E por isso precisamos estar atentos e entender o cuidado de uma vinha, porque envolve o solo, envolve luz solar, envolve ventilação, envolve um constante manejo, né, vamos dizer assim, das partes doentes. E nós entendemos aqui no contexto espiritual, de cuidar da vinha significa zelar da vida espiritual, zelar do coração, zelar da família, mantendo o foco em Deus, mantendo os propósitos em Deus. E aí, quando nós vemos esse diálogo aqui de Cantares, entre o amor e o amadurecimento, porque esse diálogo que nós identificamos sendo entre um homem e uma mulher, é um diálogo entre o amor e o amadurecimento. Não tem como o amor dialogar com a infantilidade. Não tem como o amor dialogar com a distração. Nós estamos falando de um amor e de um amadurecimento. Céus abertos é viver um tempo de amadurecimento e entender a linguagem de amor dos céus revelado nessa terra. Esse é o diálogo aqui. Um relacionamento onde o amado não está apenas a expressar afeto, mas onde o amado está convidando a uma saída, a sair de onde está, a um movimento, a uma estação seguinte. É o amado do lado de cá, falando com a vinha sobre essa nova estação, sobre esse novo tempo. Ele chama, o amado chama a amada a deixar o abrigo frio. Por quê? Porque o inverno já passou e o tempo de cantar chegou. É isso que o amado está fazendo aqui. Mas há um contraste. Há um contraste aqui. O amado está do lado de fora e a amada está do lado de dentro. Ele fala de uma primavera e ela ainda sente o inverno. Quantas vezes eu e você não estamos vivenciando essa situação espiritualmente? Deus está nos chamando para uma estação, só que nós ainda estamos insistindo em vivenciar essa estrutura de um inverno que já passou. E Deus está nos chamando para esse novo tempo. O amado começa a descrever flores, começa a falar sobre perfumes, começa a falar sobre vida. Só que a amada continua presa ao abrigo da imobilidade. A amada não quer se movimentar. Já percebeu que no inverno nós nos movimentamos menos? Não é uma verdade isso? No verão nós ficamos inquietos por causa do calor, mas no inverno nós nos movimentamos menos. É isso que está acontecendo com a amada aqui. Ela está vivenciando ainda essa imobilidade, enquanto o amado está dizendo: acabou o tempo da imobilidade, acabou o tempo de ficar parada, amada. É tempo agora de você se movimentar. E muitas vezes é assim que muitos vivem. Deus muda a estação, mas o coração continua no clima antigo. O coração continua na vida antiga. A graça se abriu, mas o coração continua no clima antigo. A alma ainda teme sair. O amado está dizendo: vem. E a resposta é o silêncio do medo. É o medo de ir para essa nova estação. No entanto, nós vemos que o texto, ele revela um princípio espiritual. Qual é esse princípio? Ele é: a mesma estação que traz flores também desperta raposas. Se você não se movimentar, se você ficar imóvel aonde você está, tenha certeza que a mesma estação que traz flores é a mesma estação que desperta raposas. Se você ficar parado no mesmo lugar, as raposinhas vão chegar. As raposinhas vão colocar tudo a perder. Daquilo tudo que você foi construindo e mantendo até hoje. Por quê?
o florescer sempre vai chamar atenção. Meu querido, enquanto você está uma árvore seca, não vai chamar atenção. Enquanto as folhas estão começando a brotar, não vai chamar atenção. Eu falei, tempos atrás, em setembro, do IP. Tem alguém tirando foto do IP agora? Ninguém mais está tirando foto de IP, porque ele só está o galinho seco. Florescer chama a atenção. E o inimigo, ele sempre vai atacar nesse tempo de florescer. O perfume da vinha atrai olhares. O que antes estava esquecido, agora se torna alvo. Ah, mas agora eu estou sofrendo um ataque. É porque antes estava esquecido. Só que agora é uma nova estação. E eu preciso te dizer, esse é o preço do florescimento. Esse é o preço. As raposas aparecem quando há fruto. Começou a florescer, elas já estão atentas. Porque elas sabem do produto que virá depois do florescer. Elas já sabem. É o instinto. Então, se elas já sabem por instinto, saiba também você por revelação celestial. Vigie. Não fique cantarolando distraída. Não fique cantarolando distraído. Cante e vigie. Porque a nova estação também traz predadores. Traz. As raposas vão aparecer quando o fruto começar a nascer. As raposas não se interessam, as raposinhas não se interessam por vinhas secas. Não. Elas veem quando algo começou a dar certo. Elas sabem quando o ministério começou a frutificar. Elas sabem muito bem quando a vida espiritual começou a exalar perfume. Elas estão à espreita. E o texto está dizendo: apanhai-nos as raposas, as raposinhas. Elas são pequenas, elas são sorrateiras, quase imperceptíveis. Entram pelas frestas de descuido. Não seja descuidado. Não seja descuidado. Esteja atento. Esteja atento às conversas. Não seja descuidado às conversas tolas, às concessões disfarçadas. Porque as concessões disfarçadas fazem com que as raposinhas adentrem a vinha. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos para esse tempo que Deus tem trazido para nós. Mas observem as conversas. Observem o meio em que nós estamos, em que você está. Comece a observar as pessoas que estão se aproximando, as pessoas que estão se distanciando, o lugar de onde Deus está te tirando, aonde Ele está te colocando. Comece a observar. Se isso está acontecendo por aprovação de Deus, é porque é tempo de florescer e porque as raposinhas podem ser uma ameaça para a vinha na sua vida. Esteja atento, porque céus abertos revelam muitas coisas para nós. E nós precisamos estar preparados para essa revelação, para esse tempo. Esteja atento a essas frestas, que muitas vezes são comportamentos aparentemente inofensivos, mas que correm silenciosamente sobre nós, nos distanciando do Espírito Santo, diante daquilo que Ele gerou com tanto zelo em nós. Entenda uma coisa, que na vinha espiritual, a carne é o alimento das raposas. Então não dê lugar à carne. Por isso o segredo nesse texto e nesse exemplo da vinha vai ser sempre elevarmos os ramos. Sempre vai ser dessa forma. O agricultor, ele não destrói. O agricultor não destrói. Na tradução, quando nós vemos que o viticultor, ele ergue a parreira. Ele não destrói. Na tradução, não estou me lembrando agora a tradução, mas é que eu confundo com casa. Ele ergue a parreira. E por que ele faz isso? Como uma forma de
proteção desse ramo da vinha. Ele levanta. O viticultor, ele amarra os galhos, ele ergue as folhas, porque ele precisa proteger os frutos. Não é apenas do solo, mas também dessas raposinhas. E às vezes Deus vai fazer isso conosco, a nossa reação com Deus é: mas por que agora, Deus? Agora que o meu fruto estava aparecendo, por que é que o Senhor está fazendo isso comigo? O Senhor está me escondendo? Deus está falando com você: não, eu não estou te escondendo, eu estou te protegendo. Mas por que agora o Senhor está me erguendo desse jeito? Por que é que agora eu estou saindo desse lugar que eu estou? E eu estou indo para um lugar totalmente diferente do que eu estava acostumado aqui embaixo. Deus está falando: é porque estava em risco. Eu precisei te suspender, te erguer. Eu precisei, como viticultor, te trazer para perto. Porque quanto mais o solo, menos sombra também se tem. E mais exposto está, mais risco vai correndo. E aí nós vemos aqui o viticultor, ele não destrói. A raposinha vai destruir o fruto. A raposinha vai consumir o fruto. Mas o viticultor, ele não vai destruir o fruto. Ele vai proteger o fruto. Sabe por quê? Eu aprendi isso lendo o livro Esmagados, do T.D. Jakes, que ele vai dizer: o produto final da vinha não é o fruto. O produto final da vinha é o esmagamento que se transforma no suco que será consumido. Aí você acha que Deus te suspendendo é Deus acabando com a sua vida e está dizendo: você não sabe metade do processo. Você não sabe metade do processo. Eu estou te suspendendo para te esconder, porque ainda falta muito para acontecer na tua vida. É isso que Deus faz conosco. Elevar os ramos, guarde isso. Viver céus abertos é entender essa nova estação de florescer para o frutificar. Para Deus, o momento da ameaça é elevar os ramos. Por quê? Elevar ramos é elevar o padrão. Todas as vezes que Deus te pegar como esse ramo e te suspender, Ele está elevando o padrão. Pode ter certeza disso, porque é a mão dele que eleva. Da mesma forma que a mão dele que eleva, é a mão dele que abate, é a mão dele. Esse é o processo. Elevar os ramos é elevar o padrão, é aumentar o nível de consagração, é aumentar o nível de vigilância, é aumentar o nível de intimidade. Elevar o ramo é isso. Também não é nós pensarmos que elevou, beleza, estou aqui, passou um araminho, estou presa aqui em cima. Não. Vamos ter que permanecer vigilantes. Vamos ter que permanecer atentos, buscando essa intimidade. Primavera não é tempo para relaxar. Não é. Porque a gente espera, a primavera vai florescer, vamos esperar o fruto. Não, não é tempo de relaxar. Se você esperou que você chegaria aqui para ouvir uma palavra para relaxar, não é verdade. Não estamos em tempo para relaxar, não. Aí vai ser lá na eternidade, igreja. Ruas de ouro. Aí vai ser lá, cantando Santo, Santo 24 horas. Mas primavera não é tempo de relaxar, é tempo de proteger. O mesmo Deus que te chama para florescer, Ele te chama para vigiar. Por quê? Porque o florescimento sem vigilância se torna brecha. O florescer sem vigilância se torna brecha. E se as raposas ainda estão por perto, é porque algo ainda as alimenta. Se você tem sido rodeado por raposas, é porque significa que existem coisas que ainda estão alimentando essas raposas. Tira o alimento delas, corte o acesso delas, e pode ter certeza que elas irão embora. E você passará por esse processo de florescer e de frutificar. Essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para esse tempo de céus abertos, para essa estação, porque nenhuma das estações que nós vivenciamos, nós podemos relaxar, mas principalmente a primavera,
A primavera que prepara um tempo de frutificar. A primavera que prepara um novo nível para nós. Deus está dizendo, esteja mais atento. Esteja atento àquilo que está acontecendo à sua volta. Esteja atento à vinha. Esteja atento a você como parte dessa vinha, como parte desse ramo. Feche as brechas. Se você quer acessar esse céu aberto, eu e você vamos precisar fechar as brechas. Por quê? Nós fomos chamados para esse tempo de céus abertos. Céus abertos é para o reino de Deus se manifestar. É para o poder de Deus se manifestar. O domínio do reino, o domínio do rei, trazendo a autoridade de Cristo, o senhorio de Jesus em nosso meio. Jesus veio oferecer-nos benefícios do seu mundo, do seu reino, para todos nós, para todos aqueles que se rendem a esse governo, para todos que se rendem a esse viticultor. E os benefícios desse governo foram ilustrados por intermédio de suas obras de perdão, de libertação e de cura. Céus abertos é viver esse tempo de perdão, de libertação e de cura. Mas para isso, precisamos cuidar das vinhas. Precisamos cuidar da nossa vinha. Precisamos estar atentos à nossa vinha. Aquilo que Deus está nos chamando a atenção para esse tempo. Sabe por quê, igreja? Nós não podemos perder nada do que o céu está revelando a nós. Nós não podemos mais perder. Não tem como mais perdermos. Não tem como mais tentar recuperar aquela canção lá do Trem das 11. Passou, perdeu. Mas que em nome de Jesus eu e você não venhamos perder essa estação e essa jornada que Deus está nos convidando a vivenciar. Céus abertos, o que você espera encontrar? Eu me fiz essa pergunta. O que você espera encontrar diante de um céu aberto? O que você tem pedido a Deus diante desse céu aberto? Você tem pedido só para você? Ou você tem pedido para esse tempo, para essa terra, para esse lugar? Você tem pedido para os da sua casa? Qual tem sido a sua oração diante dos céus abertos? Por isso é tempo de nos atentarmos, muitas vezes, às distrações que temos vivenciado e focarmos naquilo que o céu já revelou a mim e a você nesse tempo.